Dá uma olhadinha se está certo aqui. Está certo? Está certinho? Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar essa amada igreja a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, você está em Cristo Jesus verdadeiramente? Você está edificado em Cristo Jesus? Como está a sua vida hoje? Como você passou de domingo para cá, onde nós estivemos juntos? Como você passou? Qual foi o seu testemunho? Cristo vive em você? Nós vamos fazer a leitura desse texto. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós sois, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez nós nos deparamos aqui com a tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que só o Espírito Santo pode nos trazer a revelação da tua palavra. Os nossos corações precisam tanto ser abastecidos como ser transformados pela tua palavra. E nós queremos crescer, Senhor Deus, em santidade, de glória em glória, de fé em fé, cada dia mais, Senhor Deus, e ser completados pelo poder que nela há. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre os irmãos que aqui estão, sobre aqueles que estão pela internet, sobre aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe o que está ocorrendo ali, Senhor Deus. Que a tua bênção, o teu poder e a tua graça seja derramada sobre essa igreja no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, edificados em Cristo. É interessante que quando nós vamos edificar alguma coisa, ou seja, construir alguma coisa, nós buscamos primeiro alicerce. Nós buscamos um terreno bom, um alicerce bom. Se o terreno não for tão bom, o alicerce precisa ser melhor. E nós construímos a nossa casa, ou o nosso alojamento, ou qualquer outra obra. Mas a palavra vem falar de homens e mulheres que estão em Cristo Jesus, que são considerados crentes no Senhor Jesus, casa espiritual edificadas em Cristo. O único fundamento que um cristão pode realmente se gloriar é de estar em Cristo Jesus. Nós falamos semana passada que estar em Cristo é morrer para si mesmo, é seguir a Jesus, é abandonar as nossas vontades e caminhar segundo agora a direção, a condução do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós nos deparamos aqui com o versículo 1, ele fala de despojar, desvestir, tirar.
Ele começa não falando para colocar, mas para tirar alguma coisa da nossa vida. Uma nova vida é abandonar o pecado. Olha o que diz o texto: despojando-vos, porém, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Meus irmãos, nós estamos aqui olhando para esse texto e algumas características aqui, mas talvez tenha outras que a gente poderia colocar aqui, pecados que nós deveríamos realmente tratar no poder da palavra do Senhor, arrependimento que vem do Espírito Santo. Uma nova vida, ela deixa para trás certas práticas que são contra a palavra do Senhor. Veja bem, a mais nova pessoa convertida, a mais velha pessoa convertida, eu não sei quem é, não sei as idades, mas que seja a mais nova, até a mais velha, as duas precisam abandonar práticas pecaminosas. Não é por isso que eu sou salvo, mas é porque eu sou salvo, eu abandono as coisas do passado. Meus irmãos, uma nova vida é abandono de pecados. Nós estamos vendo na nossa sociedade hoje, o pecado está cada dia mais sendo aplaudido, o pecado está cada dia mais sendo acariciado, o pecado está cada dia mais evidente dentro da chamada, da instituição igreja, não da igreja verdadeira, mas da instituição igreja. Tanto é que as pessoas hoje, conforme alguns líderes, têm um envelopinho aí atrás do banco, na frente de outra pessoa, dizendo assim: o que você acha que fica bom se a gente puser no culto? Isso é uma prática que hoje há na nossa nação, em diversos templos de adoração. Como deveria ser o culto? Aí a pessoa dá a sua opinião. Então nós estamos falando aqui de abandonar, despojar, portanto, de toda maldade, dolo, quer dizer, engano, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Será que isso está presente na nossa vida como uma prática? Será que isso faz parte do nosso viver? Será que nós somos conhecidos por pessoas dessa maneira? A Bíblia diz que o novo homem abandona, o novo homem tira fora. Então nós precisamos todos os dias orar ao Senhor, confessar os nossos pecados, mas abandoná-los. Isso é o verdadeiro arrependimento, quer dizer que abandona, não pratica mais. Versículo 2 fala também que uma nova vida, ela tem um desejo ardente de Cristo Jesus e da sua palavra. Meus irmãos, eu vejo hoje a necessidade das pessoas por coisas. Uma mãe trabalha para dar coisas aos seus filhos, um pai trabalha para dar coisas aos seus filhos, os dois trabalham para encher as suas casas de coisas. Mas o desejo verdadeiro do crente é: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, o quanto você tem desejado as coisas de Deus. Domingo nós tivemos aqui a celebração da ceia do Senhor. O quanto isso significou para você, o quanto isso foi glorioso para você, o quanto você trouxe à sua mente o sacrifício de Jesus e o seu pecado que o colocou naquela cruz, e ele derramou o seu sangue porque eu e você pecamos, por isso ele foi à cruz e se agarrou a ela, para que os nossos pecados fossem cancelados. O quanto isso foi glorioso para você. O quanto foi glorioso para você chegar do trabalho hoje, né? Porque foi um dia de trabalho, né? As pessoas então tiveram que correr para chegar aqui no templo de adoração, para estar junto, para contar as experiências, para fazer o clamor antes do culto aqui. Quanto isso foi precioso para você. A palavra do Senhor diz que nós devemos desejar, não de qualquer maneira, mas como um recém-nascido, o leite espiritual. Meus irmãos, a palavra de Deus, o próprio Cristo, precisa ser desejado por nós. As pessoas querem os céus, porque o céu não tem doença, o céu não tem inveja, o céu não tem necessidade de pagar IPTU, mas as pessoas não querem Cristo nos céus.
Elas querem um céu que livre ela dessa luta. Que então, se você fizer uma pesquisa na rua Assis Figueiredo, perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Mas se fizer uma outra pesquisa, você quer que Cristo esteja lá? Não, eu não amo a Cristo, eu quero lá no céu é ter uma vida do jeito que eu penso que é bom. E é interessante, se nós fizermos essa pesquisa dentro da comunidade evangélica, grande parte vai querer ir para o céu, mas não vão querer que Cristo esteja lá. Se nós não o desejamos aqui nessa vida, nós não vamos desejar depois. Então, é interessante quando nós vamos agir no nosso dia a dia. Todos nós temos que dar resposta, todos nós temos que ter interação com as pessoas, todos nós ficamos sozinhos fazendo coisas, seja no trabalho, seja em casa. Agora, tudo que nós fazemos mostra que nós amamos a Cristo e o desejamos. Mostra que nós desejamos a sua palavra, como um nenê grita, porque o nenê faz birra se não der o leitinho para ele. O que tem preenchido o nosso coração? O quanto esse mundo tem roubado o seu coração. O quanto esse mundo tem feito cativo o seu coração. Porque as coisas desse mundo são boas, mas boas para a carne. Elas atraem a carne. Se você notar uma programação de televisão, se ela não tiver um apelo sensual e sexual, um crime, o uso de drogas, ela não tem ibope. As pessoas torcem para ter um adultério numa programação de televisão. Elas ficam presas quando tem ali uma infidelidade conjugal, quando tem ali um assassinato, um cara que usa droga, um cara que faz apologia ao uso de droga, alguma coisa assim, um relacionamento homoafetivo. As pessoas querem isso, a carne deseja isso, mas nós não, nós despojamos do pecado. Nós somos casas espirituais, edificadas em Cristo Jesus. Então nós temos que chamar a responsabilidade. Nós precisamos desejar a Cristo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos suspirar por Cristo. Nós precisamos desejar os céus, não porque nós vamos ter ausência de enfermidade, mas porque Cristo vai estar lá. Nós deveríamos desejar estar com Cristo na eternidade. Uma nova vida, ela traz experiências extraordinárias com o Salvador. Meus irmãos, versículo 3, ele trata justamente isso. Se é que já tem a experiência de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Deus nos constrange, ele nos impulsiona na direção dele. Veja bem, o quanto você tem de experiências com o Senhor. Ah, irmão, eu tive experiência que o Senhor curou. Amém, é uma experiência. Eu tive experiência que a vizinha lá estava fumando, abandonou o cigarro. Amém. Mas eu estou falando de experiências de você com Deus, de relacionamento de intimidade. De Deus falar para você quando você estiver lendo a palavra e você estiver ali lutando com a palavra, Deus mostrar que você precisa de mudança de vida numa área. Deus mostre o seu amor cuidando de nós, nos tirando da vida de pecados. Essa é a experiência com Deus que a gente não vê testemunho. Tome cuidado com essas revelações. Quando a pessoa diz, olha, Deus apareceu para mim, opa, toma cuidado. Toma cuidado. Precisamos de experiências com Deus no sentido, olha, eu estava lendo aqui 1 Pedro e eu fui mudado pelo poder da palavra. Deus tirou meu ego e jogou no chão, porque eu achei que eu estava um bom crente, mas agora eu vi que eu sou um crente imperfeito, eu sou carente do seu cuidado, da sua misericórdia, e a palavra mostrou que eu sou um homem que precisa ser transformado todos os dias. Deus é bom, e a sua misericórdia tem se renovado. Olha o que diz a palavra no versículo 4. Nos achegando a Cristo,
esse mesmo Cristo que é rejeitado pelos homens. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meus irmãos, achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a nós. Veja bem, nós precisamos estar mais próximos de Cristo. Nós precisamos ter uma vida totalmente submetida ao cuidado e ao amor de Cristo. O quanto você hoje foi abençoado pela palavra de Deus. O quanto você buscou do Senhor e recebeu do Senhor. Meus irmãos, é tão bom. Hoje eu fiz uma viagem longa, mas eu pude ouvir a pregação da palavra. E eu pude ouvir e depois ouvir de novo, para que eu pudesse assimilar mais daquilo que o Senhor queria me dizer. E eu sei que você deve ter tido experiências com o Senhor hoje. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. Ele é rejeitado pelo mundo, mas Ele é amado por nós. E nós devemos amá-lo a ponto de nos achegar a Ele. Quando nós oramos aqui hoje, nós estávamos abrindo o nosso coração e dizendo a Ele que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle, que nós muitas vezes não sabemos nem o que falamos. Talvez na maioria das vezes nós não sabemos, mas graças a Deus o Espírito Santo intercede por nós e leva a oração que precisa ser feita. O quanto você tem se achegado a Cristo, esse que é rejeitado pelo mundo. Meus irmãos, o mundo odeia Cristo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas aquele meu parente que é ímpio não odeia Cristo. Odeia. Todo aquele que não foi tratado pelo Espírito Santo odeia, é rebelde ao Senhor. Amanhã ele pode ser um convertido, ele vai amar Cristo, amém. Então nós precisamos interceder para que Deus se revele a essa pessoa. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós não podemos chegar para a pessoa que está em pecado deliberado e falar, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Nós precisamos falar para ele, olha, Jesus, ele vai te ouvir, arrependa-se. Muda de vida. Muda de vida. Nós precisamos pregar a verdade para as pessoas que nós amamos. O mundo é rebelde contra Deus. O mundo sempre será rebelde contra Deus. Meus irmãos, e versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Primeiro, a nossa vida em Cristo nunca é fora de Cristo Jesus. Tudo é por meio de Cristo Jesus. Se nós somos salvos, é por Cristo Jesus. Se nós caminhamos, é por meio de Cristo Jesus. Senão, o nosso caminhar não é de acordo com o Senhor. E Ele nos fez sacerdócios santos. O que é isso? Homens e mulheres separados com acesso ao Pai. Com vida de acordo com a presença do Senhor. Com vida de acordo com a santa palavra de Deus. Muitas pessoas estão batendo no peito, se declarando crentes no Senhor Jesus, com uma vida totalmente diferente da palavra do Senhor. E nós não podemos caminhar dessa maneira. Mas eu passei pelas águas e meu filho, você tomou banho. Você tomou banho. Podia ter tomado quente, tomou frio. Não resolve. A tua vida vai mostrar de quem você é filho. A tua vida vai mostrar qual pai que você tem. Meus irmãos, somos edificados, pedras que vivem, edificados, casa espiritual. É Cristo. Cristo, lembra da videira e o ramo? Cristo é videiro, o Pai é agricultor, Deus. E nós somos o quê? Os ramos. Nós absorvemos da seiva de Cristo, então nós temos que produzir muitos frutos. Se não produzir alguma coisa está errada, então Ele corta e lança no fogo. Nós somos obrigados a produzir muitos frutos, porque a seiva de Cristo está em nós.
Meus irmãos, o sacerdote é algo maravilhoso, porque ele é chamado por Deus, ele é purificado por Deus, para obedecer a Deus, para ser reverente ao Senhor e para fazer o serviço cristão ao modelo de Cristo. Não é a nossa própria vontade, não é o nosso próprio modo. Não. Por isso está escrito, está na Escritura, versículo 6: eis que ponho em Sião uma pedra angular. A pedra angular é aquela pedra daquela porta arqueada que vai no meio. Ela faz pressão para não deixar nenhuma outra cair. Aquilo é maravilhoso, porque ela vai reta, as pedras vão colocadas, depois vai fazendo um arco e fica uma que coloca no meio, encaixa ali, faz pressão e todas ficam no lugar. É Cristo. Ela é eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. A preciosidade de Cristo é a garantia da nossa vitória final. Nós não seremos envergonhados no final. Nós não seremos confundidos no final. Ele vai nos chamar para ficar à sua direita. E aqueles que não reconheceram a pedra angular preciosa vão ser mandados fora da presença do Senhor. Apartai-vos de mim. Meus irmãos, nós precisamos entender que ser cristão está envolvido em muito mais coisa. É uma vida realmente dependente do Senhor. É uma vida de adoração constante ao Senhor. Veja bem, se você estivesse na sua casa agora e ligasse a sua televisão numa programação de antena aberta, onde você estaria louvando ao Senhor ali? Onde? Não há. Não há. Então, quando você se debruça na palavra do Senhor, quando você começa a beber da verdadeira palavra de Deus, você está mostrando que você crê no Senhor Jesus e você o ama verdadeiramente, você o deseja todos os momentos da sua vida. Meus irmãos, a vitória nossa é no final, quando o Senhor vai nos chamar. Nós já temos ela garantida, mas a nossa vida, nós aprendemos nos 2 últimos cultos, será uma vida de dificuldades, será uma vida de duras lutas. Meus irmãos, o povo está com medo da doença. Como esse mesmo povo vai reagir se houver uma perseguição? Eu amo a Cristo, mas não tenho coragem de sair de casa e vir adorar o Senhor. Como vai suportar se houver uma perseguição no nosso país? Mais uma lição que eu tiro, versículo 7 e 8: Cristo será rejeitado pelo mundo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Meus irmãos, Deus fez o ímpio para o dia final também. E é interessante, o mesmo Cristo que salva é o Cristo que vai derramar juízo. A palavra do Senhor fala: olha, vocês não deviam temer aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer. Vocês deviam temer aquele que mata o corpo e ainda manda a alma para o inferno. Ah, eu não quero esse Jesus, mas eu quero. É desse mesmo que eu estou falando e é esse que eu quero. Hoje, você tem a palavra de Deus aberta aqui. Amanhã pode ser tarde. Hoje a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Amanhã cessará. Ou o Senhor volta, ou você vai à presença dele. E lá ele vai dar a sentença. As pessoas às vezes ficam assim: ah, mas eu faço tudo errado, eu vou na presença do Senhor. Vai. Mas ele vai dar a sentença. Não é que você vai ser beneficiado por alguma coisa, não. Então, veja bem.
o ímpio já tem uma sentença aqui. Vamos aqui em João 3. Vamos até João 3, Evangelho de João. Eu me lembrei de um versículo aqui que eu gosto muito dele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, através de Cristo Jesus. Então, não tem esse negócio de jeitinho, não. Cristo salva e Cristo condena. O Evangelho liberta e o Evangelho condena. Pessoas entraram aqui, ouviram a palavra do Senhor. Pessoas vieram aqui à frente, falaram: eu aceitei Jesus, e hoje estão no mundo, deliberadamente. Evidência de que não foi uma verdade. E se o Senhor voltar hoje, e ela morrer nessa condição, acabou. Juízo. E agora, o Senhor vai tratar de um privilégio, os privilégios dos eleitos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui. Olha quanto benefício nós temos. Eleitos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, transformados em sacerdócio real. Eu já falei aqui as características do sacerdote. Vocês lembram do sacerdote, como é que ele tratava as coisas de Deus, com reverência, com dedicação, do jeito do Senhor, não do jeito dele mesmo. Nação santa, uma nação separada para o Senhor. Ser nascido de novo é ser separado para o Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos a garantia no Senhor. Se entrar um assassino aqui e matar nós todos aqui, nós estaremos no Senhor. Pelo menos é isso que eu penso. Você pode dizer a respeito de sua vida aqui. Ele pode matar o nosso corpo, mas aqui ele pode mandar nossa alma para os céus, para o gozo eterno. Então nós somos uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. Isso tem a ver com responsabilidade também. Nós temos que viver para Deus. Às vezes as pessoas punham no carro assim, propriedade exclusiva de Deus, mas não usavam o carro para a obra do Senhor. Então, quando nós fomos chamados de propriedade exclusiva de Deus, pelo próprio Deus, nós temos que obedecê-lo, viver para Ele. Nós somos dele, nós somos propriedade dele. Ele tem o quê? O poder sobre as nossas vidas. Ah, irmão, mas é muito ruim ser crente. Então seja ímpio. Viva essa vida o melhor que você puder, faça tudo que você quiser, porque um dia você vai estar diante do Senhor. Lembra-te, jovem, né, do dia da tua mocidade. Antes que cheguem os dias que dirás: não tenho nele prazer. Jovem, recreia do teu coração, mas lembra-te, um dia prestarás conta ao Senhor. Meus irmãos, esses são privilégios maravilhosos, e eu vou ler a última frase. O objetivo da nossa vida, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa vida agora tem propósito. Qual que é o propósito? Proclamar Cristo. Proclamar o reino de Deus. Contar as experiências que nós temos com o Senhor, para que pessoas olhem para o Senhor. O Espírito Santo é que vai fazer a conversão. Não se preocupe. Você não converte ninguém, você não tem poder para isso, mas você anuncia Cristo e o Espírito Santo faz a obra. Eu não consigo fazer os meus filhos, as minhas filhas serem crentes, mas eu posso mostrar Cristo através da palavra para elas. Eu posso anunciar as coisas maravilhosas do Senhor para elas. Posso anunciar para os meus netos, para os meus vizinhos, para o meu funcionário, para o meu
pessoa que trabalha comigo, isso eu tenho obrigação de fazer, a fim de proclamar as virtudes, não nossa. Já viu o testemunho? O cara fala dele o culto inteiro, né? O testemunho parece que é mais dele do que das coisas de Deus. Não, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então agora a nossa vida é ir anunciar Cristo. Nós precisamos falar desse amor, nós precisamos falar dessa pessoa. Versículo 10, a misericórdia eterna em Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, tanto judeus como gentios, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este é o nosso Deus, cheio de misericórdia. Esse é o nosso Deus que nos perdoa, que nos cuida, que nos trata. Nós éramos deixados de lado, nós não éramos judeus de nascença, nós não éramos raiz de Abraão, mas agora em Cristo nós somos filhos de Abraão. Em Cristo. E será que isso tem valor para você verdadeiramente, meu irmão? Será que você está realmente edificado em Cristo? Você que não tinha nada, agora você tem tudo em Cristo Jesus. As nossas riquezas são espirituais e celestiais, não aqui dessa terra. Essa terra, a vida é um sopro, é uma neblina. É como a flor do campo que nasce, floresce e no outro dia está murcha e lançada no fogo. O tempo é muito pouco. O quanto você ama o Senhor. O quanto você tem convicção de que está edificado em Cristo Jesus. Uma hora, tudo isso vai cessar. Tudo. Inclusive a nossa vida aqui nessa terra. Onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor derramou o seu favor sobre nós. Senhor Deus, que a tua palavra entre nos nossos corações e produza aquilo que o Senhor determinou. Senhor Deus, nós precisamos desejá-lo mais, nós precisamos amá-lo mais, nós precisamos, Senhor Deus, abandonar o pecado, nós precisamos nos achegar a Cristo, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos ser edificados e transformados pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo, visita os corações, Senhor Deus. Visita os corações que agora estão frios, Senhor Deus, estão com falta de fé, Senhor Deus, e coloca nele a fé viva, Senhor Deus. Só o Senhor pode fazer, e nós esperamos no Senhor. Que ao sairmos desse tempo de adoração, Senhor Deus, a nossa vida seja realmente condizente com o Evangelho da graça. No nome de Jesus Cristo, nos leva para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, que nós não percamos mais tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho em Cristo Jesus. Faz um milagre. Nos conduz para o descanso hoje, Senhor Deus. E se o Senhor nos permitir ter mais um dia de vida, que seja todo ele para a glória do Senhor, com muita diligência, com muita dedicação em servi-lo. No nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.